Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, mais uma vez, no livro de Neemias. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, capítulo de número 3, texto para a nossa reflexão nessa noite. Neemias, capítulo 3, faremos a leitura de todo o capítulo, até o verso número 32. Neemias, capítulo 3, verso 1 ao verso 32. Eu farei a leitura, os irmãos poderão acompanhar a leitura comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baanar. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merenotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a este trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Aramute, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assubi, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zonoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Beet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade,
parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desta, a porta da casa de Eliasibe, até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre, que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selamias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Até aí, meus irmãos. Vamos orar, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus bendito, ao Senhor, porque nessa noite o Senhor nos concede a bênção, ó Pai, de estarmos juntos com o seu povo para adorar ao Senhor e para ouvir a sua santa palavra. Nós clamamos ao Senhor pela direção do teu Santo Espírito sobre nós nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é unidade, trabalho e adoração. Esse é o tema para a nossa reflexão: unidade, trabalho e adoração. Na semana passada nós fizemos uma exposição no texto de Neemias e hoje voltamos um pouquinho atrás, vimos um capítulo posterior e hoje nós voltamos um pouco atrás no capítulo de número 3. Apenas para que nós possamos lembrar o contexto do livro de Neemias, a passagem nos relata o retorno do povo de Jerusalém do cativeiro para a reconstrução da cidade, para a reconstrução dos muros da cidade e para a reconstrução do templo. O texto ele mostra para nós a iniciativa de Neemias em retornar à sua cidade para liderar, junto com Esdras, a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. No capítulo de número 2, nós vimos que Neemias havia sido abatido, uma grande tristeza havia acometido, ou ele havia sido acometido de uma grande tristeza, na medida em que ele teve notícias a respeito da situação, da condição da cidade. E nesse contexto, o texto nos mostra que aqui, agora Artaxerxes, no livro de Esdras, que narra basicamente o mesmo período, no início do livro nós vemos Ciro tomando ali
agindo de forma benevolente para com o povo do Senhor e consentindo que eles voltassem para Jerusalém. De Ciro, algo extraordinário que é dito, porque o texto bíblico vai dizer que ele era um ungido do Senhor, ele era um servo do Senhor. E óbvio que não com o intuito de dizer que Ciro era um crente, que ele era parte do povo de Deus, mas ele era um instrumento nas mãos do Senhor para o benefício do seu povo. Assim como Artaxerxes aqui, como o capítulo de número 2 vai nos mostrar. O texto diz que Artaxerxes percebe então a tristeza de Neemias, e aqui ele vai chamar a atenção para o fato de que Neemias estava triste, mas não era uma tristeza qualquer, não era um abatimento superficial, mas ele vai dizer: eu vejo que é tristeza do coração, há uma tristeza profunda, que era refletida no seu rosto, nas suas feições, tendo em vista a consciência que ele tinha da situação da cidade. Então o texto ele nos mostra que Neemias então expõe a Artaxerxes a situação da sua cidade, pede consentimento para voltar, e ele não apenas tem o seu pedido consentido, como o texto bíblico vai dizer que Artaxerxes providenciou todos os meios para que ele então voltasse. O texto nos mostra, a partir do versículo de número 11, como foi então quando Neemias chegou na cidade. E o que nós vimos ali é que desde o início havia uma oposição, e nós falamos muito sobre essa oposição que, como povo de Deus, nós temos de enfrentar por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos sujeitos à oposição, estamos sujeitos à rejeição, justamente por causa do Evangelho, porque o mundo rejeita o Evangelho de nosso Senhor, e eles, consequentemente, irão rejeitar aqueles que vivem em conformidade com a palavra de Deus. Nós estamos sujeitos a isso. Nos lembra as Escrituras, irmãos, que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então a hostilidade, a perseguição e os desafios por causa do Evangelho, de alguma forma, embora há de nos abater e de nos entristecer, é natural que nós fiquemos tristes e abatidos quando o Evangelho é rejeitado e quando nós sofremos por causa do Evangelho, mas não há o porquê de ficarmos surpresos. Então, ainda que o Senhor estivesse agindo de forma favorável, conduzindo o povo de volta a Jerusalém e permitindo com que eles reconstruíssem a cidade, os muros e o templo, quando eles chegam lá, eles enfrentam também oposição. Os opositores mencionados aqui no texto bíblico são Sambalate, Tobias e Gesem. E o texto nos mostra que, a despeito da oposição desses homens, Neemias ele não fica intimidado, ele não se amedronta diante da oposição de Sambalate, Tobias e de outros que surgiriam posteriormente para, de alguma forma, tentar impedir a reconstrução dos muros da cidade. Antes, nós olhamos para o texto e nós vemos que Neemias ele expressa aqui confiança na providência do Senhor. Ele está certo de que o Senhor há de cuidar de todas as coisas. Olha como diz o versículo 20 no capítulo de número 2. O texto diz assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nesse versículo 20, que nos ajuda, inclusive, meus irmãos, a compreender o que se seguirá no capítulo de número 3, nós vimos, primeiro, o que já mencionamos aqui, que Neemias ele demonstra confiança na providência do Senhor. Ele sabe que é o Senhor quem dará bom êxito. Verso 20, na primeira parte do texto, a passagem diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus
é quem nos dará bom êxito. E a segunda coisa que nós podemos identificar aqui na passagem, meus irmãos, é que Neemias se reconhece como um servo do Senhor. Ele vê toda essa situação, ele vê o Senhor agindo em favor do seu povo, ele está certo de que o Senhor há de conduzir todas as coisas. Inclusive nós podemos observar que ele declara que o Senhor é quem nos estava conduzindo. Não era apenas um desejo de Neemias, de Esdras ou de Zorobabel, como o texto de Esdras vai dizer. Não era apenas um desejo desses homens, não era apenas uma saudade da sua casa, ou aquele sentimento que nós normalmente temos pela nossa terra natal, pela cidade onde nós crescemos. Não era apenas isso, mas era algo que o Senhor havia colocado em seus corações. Era não apenas a vontade desses homens, mas era a vontade de Deus, e ele vai reconhecer que o Senhor havia fortalecido as suas mãos para exercer assim a sua vontade. Mas, a despeito disso, ele reconhece que era apenas um servo. Ele era apenas um servo. No entanto, meus irmãos, um servo totalmente comprometido com o reino de Deus. Um servo totalmente comprometido com o reino do Senhor. Deus havia colocado em seu coração, Deus havia fortalecido as suas mãos. Olha o verso finalzinho do versículo de número 18 do capítulo 2, onde a passagem diz assim: e fortaleceram as mãos para a boa obra. O Senhor os fortaleceu, o Senhor os despertou. Ele tem consciência de que o Senhor é quem há de dar bom êxito a eles, mas eles têm a plena consciência de que são apenas servos do Senhor. Eles são servos do Senhor, comprometidos com o seu reino. E eu sei que nós estamos no início do sermão, mas eu creio que aqui há uma pergunta desde já que nós podemos fazer. Nós vemos aqui o capítulo de número 3, um texto difícil até mesmo de ler, com nomes complicados, nomes diferentes, que chamam a nossa atenção, nomes peculiares, incomuns para nós, mas introdutoriamente eu creio que há uma pergunta que nós podemos fazer para nos auxiliar na reflexão a respeito da mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite. E a pergunta, meus irmãos, é: qual é o nível do nosso comprometimento com o reino de Deus? O quanto nós de fato estamos comprometidos com o reino de Deus? O quanto eu, o quanto você, nós verdadeiramente estamos comprometidos com o reino de Deus? Eu espero, meus irmãos, que nós possamos responder essa pergunta para nós mesmos até o final da exposição dessa passagem. E esse texto, meus irmãos, eu dividi ele em alguns pontos, e o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é humildade versus orgulho. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, compreendendo os 5 primeiros versículos do capítulo de número 3, humildade versus orgulho. E eu acredito que todos nós já pelo menos ouvimos falar de um grande rei chamado Carlos Magno. Você já ouviu esse nome? Talvez você já tenha ouvido esse nome em algum momento, se não nos livros, talvez em algum filme. Carlos Magno é conhecido por ser o grande rei dos francos e o único rei que foi capaz de unir a Europa Ocidental pela primeira vez desde os romanos. E disse que quando o cortejo fúnebre de Carlos Magno chegou à catedral, eles ficaram surpresos ao encontrar o portão barrado pelo bispo. E o bispo então gritou: quem vem? Os arautos que lideravam o cortejo responderam: Carlos Magno, senhor e rei do Sacro Império Romano.
respondendo em nome de Deus, então o bispo replicou: ele eu não conheço. Quem vem? Os arautos, um pouco abalados, responderam: Carlos Magno, o grande, um bom e honesto homem da terra. Mas, mais uma vez, o bispo respondeu: ele eu não conheço. Quem vem? E agora, então, completamente vencidos, os arautos disseram: Carlos, um pecador humilde, que implora o dom de Cristo. Então a resposta que eles ouviram foi: ele eu conheço, entre. É claro, meus irmãos, essa é uma história que eu trago aqui e que chama a nossa atenção para algumas lições que essa própria passagem tem a nos ensinar sobre a humildade, que de fato é uma característica indispensável daqueles que são servos do Senhor. Afinal de contas, todos nós somos cristãos. E o que significa ser um cristão? Eu sei, você está familiarizado com o assunto, você já ouviu isso numa escola dominical, você sabe inclusive que o termo utilizado inicialmente nos primeiros séculos era um termo para de alguma forma depreciar aqueles que serviam a Cristo, eram cristinhos, pequenos cristos. A ideia é essa, porque não apenas reverberavam os ensinamentos do Senhor Jesus, mas procuravam viver em conformidade com o Evangelho que haviam ouvido. Mas se há uma característica do Evangelho que o Senhor Jesus nos ensina, é justamente a humildade. E é claro, nós podemos ver isso na própria pessoa e na obra do nosso Senhor. Você se lembra que a Escritura, falando a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus, vai dizer que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem. O Senhor Jesus, às vésperas da sua crucificação, ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos, o que naquele contexto era o serviço para um escravo. E nós lembramos, meus irmãos, que inicialmente a reação por parte dos discípulos não foi boa. Eles ficaram assustados, e principalmente Pedro, que era um homem tanto quanto afoito, e que vira para o Senhor Jesus: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Então ele houve uma resposta dura do Senhor Jesus, que vai dizer: se eu não lavar os seus pés, você então não tem parte comigo. E aí então Pedro vai dizer mais uma vez, demonstrando a sua impetuosidade: não, Senhor, então lava tudo, até a cabeça. E aí o que o Senhor Jesus vai nos ensinar com aquela passagem? Ele mesmo vai dizer isso aos seus discípulos, que ele estava fazendo aquilo para que eles fizessem também, para que eles servissem também. Meus irmãos, ser cristão é ser um servo, é ter disposição para servir a Cristo, servir ao reino, servir à igreja, servir uns aos outros. E obviamente isso requer humildade, uma humildade que decorre do reconhecimento de que nós não temos nenhum mérito diante do Senhor, mas de que todo o favor que nós recebemos da parte de Deus é graça. O Senhor nos concede de forma graciosa as suas bênçãos através da obra e dos méritos de Cristo Jesus. Há uma lição, portanto, de humildade e serviço que nós podemos aprender com essa passagem. E nós vemos isso logo no começo, quando o texto vai mencionar Eliasibe. O texto vai dizer: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. O serviço dos sacerdotes não tinha nada a ver com aquilo que Eliasibe se dispõe a fazer aqui. Eles eram responsáveis pelos sacrifícios que eram realizados no templo.
Mas o texto nos mostra, meus irmãos, que esse homem, ele se dispôs a fazer algo que costumeiramente não era a sua responsabilidade. Talvez ele poderia ter dito assim: eu reconstruir os muros? Isso não é a minha obrigação. Eu não sou um marceneiro, eu não sou um carpinteiro, isso não é meu trabalho. Mas ele se dispôs ao trabalho. E aí algo que o texto nos mostra é que a sua disposição acabou influenciando os demais sacerdotes, que também passaram a auxiliar na reconstrução da porta das ovelhas. E é claro, cada uma dessas informações, esses nomes, essas portas que o texto menciona, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância. Eu queria que você guardasse essa informação, porque a porta das ovelhas era uma porta que ficava ao lado nordeste do muro, que dava acesso ao templo, por onde os animais que seriam sacrificados passavam. Então, há uma informação importante aqui que eu quero que os irmãos guardem para o final, porque lá no final do capítulo de número 3, o texto mais uma vez vai fazer referência a essa porta. O texto vai dizer que ela foi totalmente reconstruída, uma vez que havia sido totalmente destruída. Mas a passagem nos mostra, meus irmãos, que assim como Eliasibe, o sumo sacerdote, os demais sacerdotes, os filhos de Asenaá edificaram também a porta dos peixes. E essa é a segunda porta que teve de ser totalmente reconstruída e não apenas reparada. Ao lado deles trabalharam os tecoístas. Mas o texto vai fazer um contraste aqui, porque a despeito da disposição de Eliasibe e dos demais sacerdotes de construírem ou reconstruírem a porta das ovelhas, o que o texto vai nos mostrar é que os nobres dos tecoístas não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Então há um contraste aqui. Há um contraste que nós podemos ver nessa passagem entre a humildade e a disposição do serviço por parte dos sacerdotes e a soberba e insubmissão por parte dos nobres, dos tecoístas, que se recusaram a se sujeitar ao serviço do Senhor. E há algumas lições e aplicações que nós podemos fazer até aqui, meus irmãos. E aquilo que eu gostaria de considerar é que aquilo que está acontecendo aqui, e essa disposição que é necessária para o serviço, não é diferente na vida da igreja. Não é diferente daquilo que o Senhor nos chama a fazer e da disposição para o serviço em prol do reino do Senhor que o próprio Deus requer de nós. Enquanto crente em Cristo Jesus, deve haver em nós a disposição para o serviço de Cristo, independente da natureza do trabalho. É claro, meus irmãos, nós já passamos aqui em alguns momentos pela exposição do texto de Efésios, já estudamos aqui na nossa igreja a respeito dos dons, e nós vimos que a Escritura nos ensina que o Senhor, Ele concede diferentes dons à sua igreja. O Senhor Jesus, Ele é aquele que concede os dons por meio do seu Espírito aos crentes, visando a edificação da sua igreja. E Ele concede dons distintos. Nem todos temos os mesmos dons, nós temos dons diferentes. E assim há um trabalho que se complementa na igreja, de tal forma que todo o corpo ele é edificado. Todo o corpo ele é edificado. Mas muitas vezes, principalmente quando nós servimos numa pequena igreja, nós aprendemos que temos de nos envolver com áreas distintas. Muitas vezes nós não podemos limitar o nosso serviço àquela área com a qual nós temos maior familiaridade ou habilidade, mas deve haver disposição no nosso coração de servir, mesmo naquelas áreas onde nós não somos tão talentosos assim, visando, sobretudo, o bem da igreja e a edificação do corpo de Cristo.
Da mesma forma, deve haver em nós a disposição de servir naquelas áreas e realizar aquelas tarefas que não nos trazem tanto reconhecimento, ou aquelas atividades que elas são exercidas de forma discreta, quase que invisível, mas que são extremamente fundamentais e importantes para a edificação do corpo. Seja qual for, irmãos, seja qual for o trabalho que nós tivermos de desempenhar na igreja, nós devemos ter a disposição para servir de forma humilde, visando a glória do Senhor e a edificação da sua igreja. Mas o segundo ponto que eu quero mencionar com os irmãos, do versículo 11 ao 32, apenas 2 pontos à exposição de hoje, é que o texto nos mostra que há unidade na diversidade. Há unidade na diversidade. E é interessante, porque nós vimos aqui nas Escrituras, nós muitas vezes nos deparamos com alguns textos que às vezes a gente acredita que estão ali e nós não necessariamente sabemos qual é a razão ou qual é o motivo pelo qual essas passagens estão ali. Como, por exemplo, as genealogias. Certa vez uma jovem que congregava numa igreja onde eu pastoreei me procurou dizendo assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu posso pular a genealogia? Ela não via muito propósito na leitura daqueles textos com uma lista enorme de nomes que muitas vezes são quase que impronunciáveis. Mas há lições, evidentemente, como nós já percebemos aqui, seja nas genealogias ou numa longa lista como essa que nós lemos aqui, especialmente a partir do versículo de número 11. Então, quando o nosso texto ele é uma genealogia ou uma lista, é muito difícil identificar uma estrutura teológica, é muito difícil, diferente de uma carta, um evangelho, é diferente. Então, num texto como esse, nós temos um desafio. No entanto, alguns temas, eles são evidentes, alguns temas chamam a nossa atenção à luz de textos e listas como essas. E um dos temas que eu quero chamar a atenção dos irmãos a partir dessa passagem é que claramente vemos aqui um povo distinto, pessoas distintas, porém unidas, há uma unidade em um único propósito. Então, pessoas de famílias diferentes, pessoas com funções diferentes, pessoas com talentos diferentes, mas há uma unidade, há uma união num só propósito, que aqui era reconstruir os muros da cidade. Haviam pessoas com profissões diferentes, funções diferentes, de regiões diferentes, de classes sociais diferentes, mas ainda assim era um povo, ainda assim era um povo. Meus irmãos, assim como é a igreja, assim como é a igreja do Senhor. Então, nós olhamos para um texto como esse de Neemias e talvez você pense: pastor, como nós podemos entender a relação dessa passagem com o texto e a vida prática da igreja? E nós podemos ver aqui um reflexo da igreja do Senhor, que é justamente um povo, um único povo. E é maravilhoso, meus irmãos, que a linguagem que o Novo Testamento inclusive utiliza para se referir à igreja é um novo homem. Você talvez já tenha se deparado com essa linguagem lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, falando que de gentios e judeus o Senhor agora fez um novo homem, que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. O povo de Israel no Antigo Testamento era apenas uma figura. Eu não estou aqui dizendo apenas no sentido de diminuir ou de depreciar o lugar da nação de Israel no contexto da antiga aliança, mas aquilo que a nação era enquanto povo pactual no período do Antigo Testamento apontava para a realidade que é a igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor no Novo Testamento.
para igreja é a palavra eclesia. Esse é um termo que provavelmente você já ouviu muitas vezes, mas ela é usada no Novo Testamento pela primeira vez pelo próprio Senhor Jesus, lá no texto de Mateus, capítulo de número 16. Você provavelmente se lembra do contexto em que o Senhor Jesus vai dizer essa palavra, porque ele está indagando com os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí então os discípulos começam a dizer assim: uns dizem que é Elias, um dos profetas, ou até mesmo João Batista, que ressuscitou. E então o Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro ali vai tomar a iniciativa, representando o colegiado apostólico, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então o Senhor Jesus vai responder a Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, o povo do Senhor, reunido em torno do nome dele, a igreja que é edificada em torno e sobre a rocha que é o Cristo ressurreto. Aqueles que estão reunidos sobre o nome do Senhor Jesus e que reconheceram publicamente o Senhor como o seu Senhor e como o seu Salvador. A igreja, portanto, é no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa comunidade daqueles que se reúnem em torno do nome do Senhor, em torno do nome de Cristo Jesus. Então, quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios, ele usa o termo eclesia como uma designação da totalidade desse corpo, que está presente no mundo inteiro, daqueles que professam a fé em Cristo e que se organizam para fins de culto sob a direção de oficiais designados para isso. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 4, do verso 11 até o versículo de número 16. A nossa confissão de fé, falando a respeito da igreja, tratando a respeito da natureza da igreja, ela vai dizer assim, capítulo de número 25, parágrafo 1 e 2, diz assim: a igreja católica universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos, que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Parágrafo 2. A igreja visível, que também é católica universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo é a reunião do povo redimido e chamado por Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, o líder da igreja, o noivo. O que faz desse povo uma unidade, o que faz desse povo, portanto, um único homem, um novo homem, como o apóstolo Paulo vai dizer, ou um corpo unido, não são as nossas afinidades, não são as nossas preferências, não é a nossa cultura, não é a nossa condição ou a nossa classe social, mas aquilo que faz com que nós sejamos igreja é a fé no Senhor Jesus. A unidade da igreja, portanto, meus irmãos, ela está firmada não nas nossas afinidades, gostos ou preferências pessoais, mas ela está alicerçada, fundamentada nos laços da cruz. É a cruz de Cristo que une esse povo totalmente diverso, totalmente distinto, e faz desse povo uma família
unidos, não porque nós torcemos para o mesmo time de futebol, ou porque gostamos do mesmo estilo de música, mas porque nós servimos ao mesmo Senhor, mas porque nós servimos ao mesmo Rei, mas porque temos sobre nós um único cabeça, que não é outro senão o Senhor Jesus. O Senhor. A unidade da igreja está fundamentada, está alicerçada na cruz de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós somos um corpo, uma família da fé. Mas o último ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, considerando os versículos 1 e o versículo 32, é que esse povo unido nos laços da cruz tem como prioridade a adoração. A prioridade da adoração, esse é o terceiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos. E por que e como nós podemos ver isso, meus irmãos? Antes é necessário compreender que esse povo vocacionado por Cristo tem um propósito, um chamado por excelência. Talvez você já tenha se perguntado na vida, em algum momento, qual é o seu propósito? Todos nós, de alguma forma, andamos atrás de algum propósito para as nossas vidas. E quando nós não temos propósito nenhum, nós ficamos perdidos. Nada dá certo, a gente não sai do lugar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? A Escritura esclarece isso. A Escritura vai dizer que todo homem foi criado com um propósito. Normalmente nós pensamos isso, né? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Se você nasceu num contexto difícil e superou aquelas adversidades, as pessoas dizem assim: Deus tem um propósito para a sua vida, você tem uma missão muito bonita nessa terra. E é claro, irmãos, de alguma forma isso é verdade, porque todo homem foi criado com um propósito, todo homem foi criado com uma missão, e a missão por excelência para a qual nós somos criados e vocacionados é a adoração. Você poderia até dizer assim: pastor, eu acho que são as missões. No entanto, nós podemos entender que o propósito das missões é justamente conduzir o povo à adoração, não de ídolos, não de falsos deuses, mas do Senhor que criou os céus e a terra. Então a adoração, ela é o propósito maior para o qual todos nós fomos criados. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, traz a seguinte consideração: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal? O fim é finalidade, é propósito. Qual é o fim? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou se alegrar nele para sempre. O John Piper trabalha muito esse contexto a despeito de ser um batista, né, e não ser um pastor que subscreve os símbolos de fé de Westminster, mas ele vai chamar a nossa atenção, meus irmãos, para o fato de que nós nos alegramos em Deus na medida em que nós o glorificamos. Nós estamos mais satisfeitos em Deus. A ideia de gozo aqui é isso, é de satisfação, é de alegria. E nós estamos cada vez mais satisfeitos em Deus, mais alegres nele, mais contentes nele, na medida em que nós o glorificamos. O Senhor, Ele satisfaz os anseios do nosso coração, alegra as nossas almas na medida em que nós nos deleitamos nele em adoração. Então, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos chamados para adorar. O ser humano é um ser que adora. Todo homem é um ser que adora. Mesmo céticos, todo homem adora alguém ou adora alguma coisa. A grande diferença, meus irmãos, é se essa adoração ela é a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, ou se ela é apenas idolatria. Mas todos nós adoramos alguém. Mesmo o indivíduo mais
cético, mesmo o indivíduo mais cético, mesmo aquele ateu militante, todos nós adoramos alguém. A grande questão é que somos chamados a adorar ao Deus verdadeiro. E aí, então, essa passagem vai chamar a nossa atenção para a prioridade da adoração. E eu quero considerar com você esses dois versos, versículo 1 e versículo de número 32. Um comentarista, explicando o texto de Neemias, capítulo de número 3, ele diz assim: a menção da porta das ovelhas, nos versos 1 e 32, formam o que na teologia bíblica eles chamam de inclusio, que é quando um texto ele começa falando a respeito de um assunto, e ele termina falando a respeito desse mesmo assunto, e é como se é a partir disso que todo o miolo do texto fosse desenvolvido. Então aqui nós vemos o propósito do autor, quando ele menciona a porta das ovelhas no início, e ele menciona a porta das ovelhas no final, formando aqui essa estrutura literária que na teologia bíblica se chama de inclusio, apontando aqui para a conclusão do projeto que começou e terminou na importante porta das ovelhas. Isso mostra a prioridade correta dos trabalhadores, começando e terminando com a porta mais intimamente associada à adoração no templo. E aí ele termina e diz assim: Deus é nossa prioridade número 1, dizem os trabalhadores, sem usar palavras. Dizem os trabalhadores, sem usar palavras. Desta forma, então, meus irmãos, nós somos lembrados daquilo que é, ou deveria ser, a nossa prioridade, que é a adoração ao Senhor. Nosso maior objetivo, nosso maior propósito, maior objetivo e propósito da vida da igreja, o maior objetivo e propósito da sua vida deve ser a adoração. Nós nos lembramos da palavra, ou das palavras do próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, e ele vai dizer: o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O maior propósito para as nossas vidas, a nossa maior missão é a adoração. Nós de fato estamos comprometidos, meus irmãos. Eu comecei o sermão com essa pergunta: qual é o nível do seu comprometimento com o reino de Deus? O quanto nós de fato estamos comprometidos com o reino, o quanto nós de fato estamos comprometidos em servir aos propósitos do reino, visando a edificação da igreja e a santificação do seu povo. Mas eu quero concluir chamando a nossa atenção, meus irmãos, para o fato de que esse comprometimento ele está intimamente relacionado com o desejo do nosso coração de adorar ao Senhor pela obra vicária de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário em nosso favor. Nós adoramos ao Senhor, nós o servimos de todo o nosso coração, nós nos deleitamos e temos prazer nele, porque antes de nos dispormos ao serviço, o Senhor serviu em nosso lugar, enviando o seu Filho na cruz do Calvário, para que ao derramar ali o seu sangue, nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, para que nele nós não tivéssemos apenas um mero exemplo de como viver, de como agir. Nós não podemos olhar para Jesus e ver nele apenas um exemplo de mestre, um exemplo de professor, um exemplo de serviço. Essas coisas estão todas ali, mas nós devemos olhar para aquele que na cruz do Calvário não apenas nos deu um exemplo, mas nos deu a redenção. Naquele que por meio do sangue derramado nos purificou de todo o pecado e sobre nós imputou os seus méritos, para que assim nós fôssemos recebidos por Deus e enxertados nessa família da fé, que é a igreja, o corpo do Senhor, cujo cabeça é o próprio Cristo.
Portanto, meus irmãos, nós possamos servir ao Senhor com o coração totalmente voltado à adoração daquele que, por meio da sua obra vicária, nos redimiu dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Quero chamar os nossos presbíteros aqui à frente para nos auxiliar então na distribuição dos elementos da ceia do Senhor.